Hoje vamos falar sobre mim, Murilo Gustavo da Silva Soares. Murilo significa pequeno muro, algo que serve como proteção, parede ou muralha. Gustavo significa aquele que é protegido por Deus. Silva significa selva ou floresta. Soares significa oração e vem de nome judeu Soaretz, que passou a ser Soares. E realmente eu me tornei o que todo o meu nome foi dado, Murilo. Foi reconhecido como proteção do Evangelho quando derrotou 11 páginas, 19 não, 11 páginas ateístas, que foi como uma parede, uma muralha para o Evangelho. Gustavo, aquele que é protegido por Deus, foi protegido a vida toda por Deus e livrado de vários riscos de morte. Silva, porque é uma pessoa que gosta de coisas da natureza, floresta, da selva. Soares, oração espiritual, mas denota mais a parte dos judeus, que é a primeira comparação com eles. Vamos ver mais comparações lá para frente. Pequeno muro que serviu de proteção para o teísmo contra 11 páginas ateístas, muitas delas famosas, com pessoas formadas, professores de universidade e pessoas com doutorado. Eu tenho vários registros, mas se eu for colocar aqui, o vídeo vai ficar longo. Data de nascimento: ano 1985. Ano em que houve uma forte chuva de meteoros, simbolizando que o céu estava soltando fogos para festejar o meu futuro nascimento. Aqui, olha, o site O Tempo, onde a NASA registrou duas outras chuvas fortes, uma em 1985 e outra em 1998. Satanás, é claro, ficou curioso por causa desse fenômeno e queria descobrir o porquê. E futuramente ele iria descobrir. Nascido em outubro, mesmo mês de nascimento de seu mestre, Jesus Cristo. Olha, a segunda comparação com os judeus e a primeira comparação com Jesus. Porque tem uns teólogos que falam o seguinte: como Jesus morreu na Páscoa, que é em abril, ele morreu com 33 anos e 6 meses. Se a gente for acrescentar mais 6 meses, que seria a data do seu aniversário de 34 anos, a gente colocaria mais 6 meses a partir de abril, que é maio, julho, junho, julho, agosto, setembro, e o sexto mês caía em outubro. Se a gente tirar 6 meses, que é a idade que ele tinha feito de 33 anos, se a gente tirar 6 meses, vai cair em outubro também, que a gente tira março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro e o sexto vai cair em outubro também. Data de nascimento: o dia 20 de outubro de 1985. Nascido sobre a constelação de Libra, que é a balança que mede todas as questões, né? Que equilibra as coisas. Nascido
em Belém do Pará. Olha o nome Belém, mesmo nome da cidade de onde Jesus nasceu. Portanto, assim, a segunda comparação com ele. Aos 3 meses de gestação dentro da barriga da minha mãe, eu sofria risco de morte. Meus próprios pais queriam me abortar. Eu disse que Satanás iria descobrir aquele sinal e ia tentar impedir. E então aí houve uma grande batalha pela minha vida. Mas a minha vida, o meu destino, não estava nas mãos de ninguém, a não ser de Deus. Então Deus tocou no coração do meu pai, que disse a seguinte frase: deixe a criança nascer. Mesmo que eu não seja o pai, ou quer dizer, mesmo se eu não for o pai, digo, tem uma dúvida aí, se é meu pai ou não. Mesmo que eu não seja o pai é quem cria. Está vendo aí? Eu sofri risco de morte quando ainda era pequeno, igual a Jesus Cristo. E aí não se sabe quem é o meu pai biológico. E eu nunca tentei procurar saber, entendeu? Ó, risco de morte quando era pequeno, terceira comparação, e não conhece o pai biológico. Quarta comparação com a vida de Jesus Cristo. Minha família era toda religiosa, mas com os hábitos mundanos, ou seja, eles eram católicos. Só uma tia minha que se converteu ao evangelho e começou a me levar para a igreja junto com ela aos 5 anos. Quando as pessoas pediam, assim, para meus pais, para me levarem a algum lugar, meus pais deixavam. Meus pais me deixavam ir com as pessoas. Eles nunca me proibiram. Meus pais gostavam muito de festas e frequentava, quer dizer, a minha mãe frequentava a macumba, terreiros de macumba. O meu pai não gostava muito. O meu pai era mais alcoólatra e fumante. E eles me fantasiavam para levar para carnaval. Minha mãe me levava para terreiro, para fazer aqueles rituais lá. Trazia algumas coisas, mas eu nunca me sentia bem em nenhum dos dois locais. Ou festa mundana, ou rituais de macumba. Eu gostava mais de quando eu estava na igreja. Ou seja, eu me sentia melhor, eu me sentia bem quando eu estava na igreja, na igreja evangélica. Aqui a gente descarta a possibilidade de que eu fui doutrinado pelos meus pais ou pela minha família, já que a minha tia só me levava com ela para a igreja. Quando ela me trazia de volta, ela me deixava com meus pais. E os meus pais não eram muito de ler Bíblia, de doutrinar as pessoas nessa coisa. Eles gostavam mesmo de me fantasiar e me levar para carnaval e esses rituais de macumba também. Negócio de bebida, cerveja, cigarro. Eu nunca me dei bem. Eu passava era mal. A única vez que eu bebi na vida, eu tinha 16 anos. E eu bebi só meia latinha e vomitei tudinho. Depois daí, não quis mais beber. Cigarro, a mesma coisa. Eu fumei só uma vez nessa idade e não me dei bem. Depois daí, nunca mais quis saber de cigarro. Ou seja, coisas mundanas, eu não me dava bem com coisas mundanas, mas com coisas espirituais, coisas de Deus. Aos meus 12 anos de idade, minha mãe se converteu ao evangelho e passou a me levar com ela para as igrejas. Mas eu sempre aprendi sozinho. Os meus pais, eles não eram de me dar conselhos, nem para caráter, nem para personalidade, nem religioso.
entendeu? Eu aprendi sozinho. Eu nunca tive tutor. Ou seja, pastores não me ensinaram, não tive. Não fui doutrinado por outra pessoa, entendeu? Então, se ninguém teve influência no meu caráter ou na minha personalidade, então quem me criou? Fui eu mesmo ou foi Deus? Porque nós sabemos que o pai é quem cria, né? Então, se os meus pais não me criaram, se Deus me criou e o pai é quem cria, então o meu pai é Deus. Que nem outra comparação com Jesus Cristo, ou seja, a quinta comparação. Aos meus 18 anos, eu vi Deus Pai frente a frente pela primeira vez e um arrebatamento de espírito. Resumidamente, todo o seu espírito possuiu o meu corpo, entrou no meu corpo. E a partir desse fenômeno, o meu corpo foi capaz de fazer coisas sobrenaturais e sobre-humanas. Mas é lógico que essas coisas acontecem quando ele faz que aconteça através do meu corpo. Apesar de eu ter os meus dons próprios, né? Eu tenho alguns registros dessas coisas aí que eu fiz. E alguns mais registros de coisas dos meus próprios dons, dos meus dons próprios, que eu consigo fazer a hora que eu quiser. Agora, sobrenatural e sobre-humano acontece quando Deus quer, quando Deus me usa. E olha que durante toda a minha vida ele me usou inúmeras vezes para fazer coisas sobrenaturais e coisas sobre-humanas. Agora, coisas extraordinárias eu fiz incontáveis vezes através dos meus dons próprios que ele me deu. E falando em ver Deus, até hoje eu vi Deus 3 vezes. É claro que ele aparece para a pessoa do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer. Eu tinha falado dos meus dons próprios, que eu posso usar a hora que eu quiser. Um dos meus dons próprios é a força física, que eu já demonstrei várias vezes, até em vídeo. Mas só que os que estão mais nítidos, confirmados e provados é a inteligência, sabedoria, discernimento, vasto conhecimento. Dons aptos para quê? Para julgar, para ajudar, ensinar e aconselhar. A constelação de Libra, ela diferencia o bem do mal, o bom do ruim, o certo do errado. As pessoas espirituais, elas discernem bem tudo, ou seja, elas julgam bem tudo. Em contrapartida, elas não são julgadas por ninguém. Esse atributo de julgar, ensinar e aconselhar são atributos de quem? Jesus disse: Eu vou, mas eu não vos deixarei só. Eu vos enviarei quem? Eu não os deixareis órfãos. Eu enviarei quem? Aí, no próximo quadro, veremos as comparações e algumas profecias. Tem alguns vídeos que falam sobre o Brasil, que é como se fosse Israel. Ou seja, quase de certeza que o Brasil é a segunda nação mais amada por Deus. E é por isso que Deus fez eu nascer aqui. A primeira nação, Israel.
e foi um judeu. A segunda nação mais amada, o Brasil, um brasileiro. A profecia do Cabo Daciolo, que era o último avivamento para o Brasil, e eu sou um brasileiro. A profecia de um pastor que o avivamento vinha para o povo de Belém do Pará, e eu sou um paraense da cidade de Belém. Tenho 5 comparações com a vida de Jesus. Tem a sexta, que o meu sobrenome são de judeus também. Tenho os atributos da pessoa que Jesus disse que enviaria. Eu tenho feitos sobre-humanos e sobrenaturais, várias testemunhas. Então, fique com os vídeos. Eleições 2018. Um glória a Deus ecoou pelo Brasil, direcionando a atenção de muitos brasileiros para o monte. O presidenciável Daciolo expôs ali os planos da elite global e profetizou sobre a nação o avivamento final. Avivamento final. No deserto. Haverá um grande avivamento, tem um grande avivamento vindo para a nação brasileira. Tem um grande avivamento chegando para a nação brasileira. Creiam somente, acreditem. Antes eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil, algo que seria muito interessante nós entendermos o porquê Deus tem esse carinho com o Brasil. Por que nós chamamos Brasil? Brasil era escrito com Z e não com S. Em todas as nações, quando se manda uma correspondência para o Brasil, Brasil é com Z, não com S. E foi quando eu era criança que teve a mudança da ortografia, parece que um plano do inimigo para tirar o entendimento do que é o Brasil. Conversando com os judeus messiânicos, a história do Brasil é muito diferente do prisma judaico do que a história que nós temos registrada pela Igreja Católica. Na nossa história, nós aprendemos que as pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral eram degradados, eram prisioneiros, era gente de moral baixa, mas nós não vemos isso assim na nossa história. Tanto Cristóvão Colombo era judeu, quanto várias pessoas que vieram eram judeus fugindo da Inquisição na Europa. E um judeu chamado Barzilai. Barzilai, os judeus, eles têm uma visão do comércio. Barzilai viu logo aquela madeira chamada pau de ferro, uma madeira que era muito boa para construção, para navio, e dava uma tinta vermelha, e ele então começou a fazer o comércio desse pau de ferro. Tanto que foi tão exportado para a Europa, que no Palácio de Versalhes, em Portugal, há móveis, caibros, e com a plaquetinha pau de ferro importado do Brasil. Está lá, vocês podem ver. Nosso nome Brasil vem de Barzilai. Hoje, se você vai a Israel, quando você passa na imigração, e eles te perguntam de onde você vem, você diz do Brasil, eu sou brasileiro. Em hebraico, brasileiro é Barzilai. Eu sou Barzilai, você é Barzilai, nós somos Barzilai. E quem foi Barzilai? Você abre a Bíblia, Barzilai foi amigo de Davi. Quando Davi fugia de seu filho Absalão, Davi foi para o deserto. Davi estava descalço, a cabeça coberta, humilhado. E Barzilai, junto com outros amigos de Davi, levaram bacias, camas, comida, queijo, passas. Levaram para Davi. Então Barzilai é amigo de Davi, é amigo de Israel. O Brasil é amigo de Israel. O Brasil tem uma missão: socorrer as nações que estão no deserto, os reis que estão no deserto. E esta foi a nossa missão, esta é a nossa história. As pessoas que formam o nosso povo
vieram fugindo da guerra, vieram fugindo da Inquisição, vieram fugindo, estavam em deserto. Temos na nossa história social costumes totalmente judaicos. Nós aprendemos a levantar de manhã e dizer: benção pai, a benção mãe, e eles respondiam: Deus te abençoe. Isso é um costume judaico. Isso não veio da Igreja Católica, veio dos judeus. Mas olha que lindo o nosso nome Brasil. Se você escrever Brasil em hebraico, você não escreve as vogais, só as consoantes. Então Brasil com Z, Brasil seria escrito em hebraico assim: B, R, Z, uma pequena letrinha do hebraico Iod, que é o I, Iod e o L. B-R-Z-I-O-D-L, Brasil em hebraico. Iod é a primeira letra da palavra Israel. Israel está no nosso nome, Brasil. E as 4 letras, elas são um acróstico com o nome das 4 matriarcas de Israel, as 4 esposas de Jacó de Israel. B, Bila, R, Raquel, Z, Zilpa, L, Lia. Em 1948, foi o brasileiro Oswaldo Aranha que advogou em favor da criação do Estado de Israel. Os meninos e as meninas nos mostrarem porque o Brasil é Israel. Enquanto eu ficava me debatendo para entender por que o Brasil é Israel, Senhor. Por que isso está acontecendo? Ele falou: o Brasil é Israel. E eu vi uma visão assim, uma espada desceu. Eu vi o nome do Brasil e a espada desceu e pegou aqui assim. Pá, e cortou aqui. E as letras começaram a mudar de lugar, mudar de lugar. Aqui. Nascer E eu acredito que vai ser em Belém do Pará. em Belém do Pará. Brasil. Brasil, Belém do Pará. Israel. Por isso está acontecendo aí. Aonde eu nasci. Templo. Vídeo que eu gravei do YouTube. Eu tava vendo o YouTube aleatoriamente. E aleatoriamente, no dia que eu estava escrevendo meu testemunho, apareceu 7 vídeos em sequência falando da vida de Jesus. 7 vídeos em sequência no YouTube, no aleatório. No aleatório. 7 vídeos seguidos falando da história dele, ó. Um grande mestre, morreu como um herói. Aí vem aqui, olha. Enfrentou o diabo e o seu exército. Aí teve que lutar pela sobrevivência. Lutou e lutou. E no final morreu como um herói. Essa é a armadura de Libra. Mas o que será que ela está fazendo aqui? Essa armadura não pertence ao Cavaleiro de Libra, que é o seu velho mestre Shiryu. A armadura do mestre ancião está aqui. O que significa? Muito obrigado, grande mestre. Shiryu. Quando eu estava prestes a deixar os 5 picos antigos, eu perguntei a ele sobre a armadura de ouro e ele me falou de sua própria armadura. Disse que a armadura de Libra é diferente das outras armaduras de ouro.
parte da armadura se soltou e está nas mãos do Shiryu. É verdade. A barra dupla. A barra dupla? E não é uma barra dupla comum. Olhe, quando ela corta o ar, as estrelas voam. E o seguinte é o tridente. A armadura de Libra pode se dividir em barra dupla, tridente, espada, barra tripla. Tonfá e escudo. 6 tipos no total. E todos eles vêm em pares. Isso significa que a armadura se transforma em 12 armas. O que quer dizer que as armas são para os 12 cavaleiros de ouro. Originalmente, os cavaleiros estão destinados a lutar com as próprias mãos. Então, as armas não podem ser usadas sem a permissão de Atena. Portanto, elas só são utilizadas quando o Cavaleiro de Libra julgar que serão utilizadas em nome da justiça. É por isso que, desde os tempos remotos, dizem que o Cavaleiro de Libra é a balança que julga o bem e o mal nos atos dos Cavaleiros de Atena.